Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda do Crochê Camarada e hoje eu estou com vocês aqui no Crochê da Marilda para ensinar, olha a pretensão, para mostrar para vocês como é que eu fiz essas luvinhas aqui. São luvas que não tem os dedinhos, tá? Luvas para a gente usar quando está aí crochetando, quando a gente está usando o computador ou mesmo o celular, aqueles dias muito frio que os dedos da gente ficam bem congelantes, e essas luvas aqui são muito úteis. Então, se você tem aí pequenas quantidades de lã, você vai conseguir fazer aí um parzinho, né, de luvas muito útil nesse frio. Para fazer cada parzinho de luva, eu usei aí cerca de 40 gramas de lã. No caso, eu usei aqui esse fio Nina, que é Tex 375, tá? É o Tex dessa lã, mas vocês podem usar aí vários tipos de lã. Quanto mais macia a lã, mais gostosa vai ficar a sua luvinha. E esquenta, que é uma beleza, ajuda demais. Vou usar aqui, no meu caso, uma agulha número 4, tesoura, agulha de tapeceiro para os arremates e um alfinete para ser usado aqui como marcador, tá? Mas você tiver aqueles marcadores coloridinhos, pode usar também. Se não tiver nenhum tipo de marcador ou alfinete, você pode usar um fio de cor diferente. Por exemplo, se você vai estar trabalhando com o preto e tiver um pedaço de fio aí de outra cor, você pode utilizar ele para fazer a marcação. Então, esses são os materiais. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho aqui das luvas. Medir aqui com vocês, olha. Eu fiz aqui o que eu considero tamanho único, tá? Ó, cerca de 16 centímetros de comprimento. E aqui de largura, onde tem o polegar, cerca de 14 centímetros. E na parte da mão, mais ou menos quase 11 centímetros. Esse é o tamanho que eu utilizei, tá bom? Olha, todas elas, deixa eu medir aqui, ficaram praticamente aí, ó, do mesmo tamanho, tá bom? Quase nada de diferença. Vocês podem fazer mais carreiras aqui na parte da mão ou menos, e aqui na parte que fica nos dedos também, fica aí a critério. Então, é isso que eu tinha mostrar para vocês. Fiquem aí com a videoaula, né? Com a aula completinha aí para vocês. E bom proveito! Bom, gente, vamos começar aqui fazendo 34 correntinhas, tá? Para iniciar nossa peça. Esse é o tamanho que eu escolhi para o punho. Eu escolhi fazer 34 correntinhas. Você pode fazer aí mais ou menos correntinhas, de acordo com o tamanho que você quer que fique aqui a medida do punho, tá? Mas procure fazer um número de correntinhas divisíveis por 2. Olha, feita aqui minhas 34 correntinhas, vocês vão ver que, olha, pro meu punho, mais ou menos dá. E como esse início ele tem uma certa elasticidade, então eu acredito que dê aí para a maioria, né? É o que eu falo, que é meio que tamanho único. Mas se você quiser fazer para uma criança, ou se você achar que essa medida tá muito apertada, você aumenta aqui as correntinhas iniciais. Então, feito aqui os 34 correntinhas, eu vou acertar aqui, né, as correntinhas todas do mesmo lado para fechar em círculo, tá? Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e agora eu vou trabalhar em cada correntinha de base um ponto alto. Então, nessa primeira carreira aqui, ela vai ser toda trabalhada em ponto alto, um ponto alto para cada correntinha, ok? Esse é o nosso início.
Chegando na última correntinha, dá uma conferida, ver se você está mesmo com os 34 pontos ou o mesmo tanto de pontos altos com relação ao tanto de correntinhas que você iniciou. E aí fecha com ponto baixíssimo, para não correr o risco de chegar mais para frente e ter que desmanchar. E aqui vamos começar uma carreira com esse ponto. Como é que chama esse ponto, gente? É o ponto relevo, tá? Aqui eu vou pegar ponto relevo pela frente e ponto relevo por trás, que é pra gente formar aqui o punho 1 por 1. E eu começo pela frente, então vou introduzir aqui a minha agulha, pegando as 3 correntes, puxar um ponto baixo e fazer 2 correntinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer o ponto alto pegando por trás, fazendo assim, pegando o ponto por trás. Se você não está acostumado, deixa aí o vídeo mais lento para você ver direitinho, apesar que eu acho que eu não estou fazendo muito rápido. Pegando aqui pela frente um ponto alto, novamente, ó, pego aqui, passo pelo outro lado, puxa a linha para fazer o ponto alto. Então é isso, essa carreira eu vou trabalhar dessa forma, pegando um pela frente e um pela parte de trás. Chegando ao final, o trabalho está assim, não muito bonito, mas ele vai ficar ajeitadinho. Vou fechar aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo e vou repetir esse padrão. Vou pegar aqui pela frente o ponto baixo, 2 correntes, e no próximo vou pegar novamente por trás. Então vou trabalhar ponto sobre ponto. Onde eu fiz pegando o relevo pela frente, eu pego novamente pela frente. Onde eu fiz o relevo pegando por trás, eu faço novamente pegando o relevo por trás. Então eu vou fazer essa repetição nessa daqui, que é a terceira carreira, e vou fazer isso por mais 2 carreiras. Então, contando com a carreira inicial, vou ficar com 5 carreiras. Uma carreira que eu fiz toda em ponto alto e mais 4 carreiras feitas aqui nesse ponto relevo. Relevo por frente, relevo atrás, que vai formando a barrinha aqui, barrinha no crochê, tá ok? Feitas as 5 carreiras, agora eu vou fazer uma carreira de aumentos. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto por 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. No próximo ponto, vou fazer outro aumento. Então, digamos que mais ou menos aqui, eu faço os aumentos, né? Aqui, a cada 4 pontos. E para dar certinho aqui, os 2 primeiros, eu faço só 2 pontos altos. E aí, vai depender do tanto de correntinhas de pontos iniciais que você fez. Mas basicamente isso, a cada 4 pontos você faça um aumento, tá? Então aqui vou fazer um aumento. Então eu trabalho assim, ó, 1, 2, 3, um em cada ponto. No seguinte, 2 pontos no mesmo ponto. E eu vou trabalhar assim toda essa carreira. Chegando ao final dessa carreira, na minha contagem aqui, que eu usei 34 correntinhas iniciais, e eu vou terminar com 3 pontos altos, um em cada ponto, e não vou fazer aumento aqui, tá? Vou fechar a carreira, ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes, e nessa carreira aqui, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E esse pedaço, que é o pedaço aqui do punho até a palma da mão, você veja aí quantas carreiras você acha necessário para o tamanho que você está fazendo.
No meu caso aqui, eu vou trabalhar um total de 5 carreiras. Então, eu fiz essa aqui com os aumentos e vou fazer mais 4 carreiras sem fazer aumento nenhum. E aí volto para mostrar para vocês, tá? Então, é ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos por mais 4 carreiras. Fiz aqui um total de 5 carreiras, aquela do aumento mais 4. E agora eu vou pegar aqui, no meu caso eu vou usar esse alfinete, vocês usem aí o que vocês tiverem para marcar. E eu vou contar aqui 8 pontos altos, tá vendo? Aqui eu fechei, e aqui para o lado direito, anterior ao fechamento final da carreira, né? Eu vou separar aqui, ó, 3, 6, 7, vou colocar meu marcador aqui no 8º. Vou para a carreira seguinte. Então, aqui eu vou novamente, está liso aqui. Vou subir aqui as 3 correntes e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou trabalhar essa carreira também. Todas as carreiras agora são sem aumentos. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui onde está o meu marcador. Chegando aqui onde eu coloquei o meu marcador, tá vendo? Aqui eu tenho um total de 8 pontos. Posso tirar meu marcador, seja alfinete, marcador, pedacinho de um fio de outra cor, não importa. Só para facilitar. E aqui eu já vou fechar essa carreira. Então, esse espaço aqui que eu pulei é onde vai ficar o espaço do polegar, tá? Eu acho essa quantia o suficiente. Se vocês acharem que é muito pequeno, vocês podem pular, mas deixar aqui de fazer 1 ou 2 pontos também não tem problema nenhum, tá bom? Então, fechei aqui essa carreira, vou subir mais 3 correntinhas e vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, tá? Trabalhar novamente aqui ponto alto sobre ponto alto nessa carreira, ok? Chegando ao final dessa carreira, novamente vou fechar aqui e vou subir. Então, vejam que aqui a gente vai trabalhar em círculo, deixando essa parte para terminar depois. Então, vocês vejam que aqui, vou mostrar para vocês, ó. A gente tem a parte da mão, tá vendo? Ficou aqui a parte onde vai ser feito o polegar, e aqui nós estamos subindo as carreiras que vão ficar aqui sobre os dedos, tá? No meu caso, eu vou fazer apenas mais 2 carreiras, tá bom? E já volto a mostrar para vocês. Olha, subi mais 2 carreiras, então se eu contar aqui do início, eu vou ver que eu fiquei com um total de 9 carreiras de ponto alto, tá? Daqui até aqui em cima, tá bom? Eu acho, para mim, eu acho que é um tamanho bom para ser tamanho único, porque a ideia, não é derrubar o tripé, com certeza, Marilda. A ideia é que cubra a mão, mas que não impeça os movimentos dos dedos no teclado, ou mesmo se a gente quiser crochetar com a luva, certo? Então, a ideia é essa, mas se alguém achar que deve fazer mais uma carreira, aí fica a gosto. Mas para mim, assim, esse tamanho eu acho que já é o suficiente, tá? E agora aqui, eu vou fazer, digamos assim, uma carreirinha de acabamento, que eu vou fazer em ponto baixíssimo, tá? Só para firmar um pouco mais aqui os pontos e eles ficarem mais fechadinhos, mais ajustadinhos, eu faço aqui, ó, uma finalização, fazendo para cada ponto alto, vou pegando aqui e fazendo um ponto baixíssimo, assim ele fica meio que um pouco mais grosso aqui, tá vendo? Como se fosse como se tivesse 3, né, correntinhas. Então, faço aqui em toda essa volta, essa carreira de ponto baixíssimo e já corto o fio, tá?
Então, chegando aqui, ó, no início, né, da carreira, onde tem os, aqui tá o último ponto, né, eu já corto antes para fazer aqui um acabamento bem bonitinho. Não sou muito expert nisso, mas de repente tem alguém aí que seja menos que eu. Então, o que eu faço? Eu passo aqui, ó, com uma agulha, né, de tapeceiro, ó, passo aqui, formo, tá vendo? Uma correntinha aqui. E aí vou para a parte de trás e também vou aqui simular outra correntinha, que aí fica um acabamento, olha, bem bonitinho aqui em cima. Pelo menos onde eu consigo, eu faço esse acabamento mais certinho, né? E eu não gosto de usar cola, não gosto de usar cola quando eu estou usando lã, mas aí fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer assim, fazer nozinhos bem apertadinhos por dentro. Olha, eu faço 3 nozinhos aqui dentro e corto o fio, porque eu não gosto da sensação de ter a cola, mas aí, né, fica a critério. Não sei se vocês já trabalham com lã, como vocês fazem. Aqui eu tô ensinando e ao mesmo tempo meio que mostrando o jeito que eu faço, né? Que é assim. Mas se você faz de outro jeito, faz melhor, muito que bem, é sempre válido, tá? É assim que eu faço. Depois eu vou arrematar esse fio aqui também. Eu vou arrematar do mesmo jeitinho aqui, só que esse não precisa tanto o acabamento, porque, né, é só no início mesmo. Passo para trás também e também vou fazer aqui os meus nozinhos bem dados, bem fortes. Fica escondidinho, né, a parte de dentro aqui, e é assim que eu faço. E aí só vai faltar a gente fazer a parte do dedão, tá bom? Ó, bem preso. Corto. Agora eu vou fazer o dedão. Então, aqui no polegar eu vou trabalhar um total de 15 pontos. Então, aqui onde eu fiz esse último ponto, eu vou prender o fio e subir 3 correntes. No próximo, vou trabalhar um ponto alto e vou trabalhar aqui em cada um dos pontos que eu fiz um ponto alto. Então, eu tinha pulado 8 pontos, eu comecei a trabalhar um antes, então aqui eu vou ficar com 9 pontos, certo? Ó, 5, 6, vou ter que fazer meio devagar aqui para vocês, para eu não derrubar a câmera. 6, 7, 3, 6, 7, 8, tem um pouco de paciência, e 9, tá? E no próximo também eu vou fazer um junto com o outro ali. Então, são 10 pontos. Agora eu vou subir aqui na lateral das correntinhas, fazer 2 pontos. 10, né? A gente tinha 10, 11 e mais um, 12. Agora vai ser o mais desajeitado. Aqui no meio, tá? Não sei se eu consigo mostrar. Entre um e o outro, eu vou fazer mais um ponto. Aqui bem no meio. Vou fazer um ponto aqui. E no outro, do outro lado, também vou fazer 2 pontos no ponto alto do outro lado. Então, ao redor aqui do polegar, eu fiquei com um total de 15 pontos. É importante vocês contarem para quando fazer a outra mão, ter certeza que distribuir os 15 pontos e não ficar uma diferente da outra, né? E aí, vou fechar aqui com ponto baixíssimo
E o mesmo acabamento que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui no polegar. Então, eu vou trabalhar em cada ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo, tá? 2, 3, então é isso. Vou trabalhar aqui em cada ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. E aí é só arrematar que nem eu arrematei em cima, tá bom? Eu só mostrar pra vocês que esse eu faço arremate, aqui eu virei pelo avesso, tá? Já levo pra trás, porque como eu iniciei aqui, então eu tenho duas pontinhas, né, próximas, então eu desço aqui pra já fazer meu arremate junto, ó. Já pego, já dou os nozinhos aqui, ó, bem apertadinho, 3 nozinhos bem apertados e corto meu fio. Então aqui nós temos uma das luvas, tá? Você pode fazer a outra mão exatamente igual essa, ou faz do jeito que eu vou indicar para vocês. Então aqui eu considero que essa é a minha mão direita, porque fica uma certa marquinha aqui onde eu subo essas 3 correntinhas. Eu enxergo essas marquinhas, tá? Tem gente que não enxerga, que fala, tá tudo igual, não vê a diferença, assim como tem gente que usa a peça no avesso e acha que tá tudo certo, mas aí vai de você, se te incomoda, não incomoda, como é que você quer fazer. Então, eu vou agora fazer uma outra, a outra mão, né, a mão esquerda, do jeito que eu faço. Então, eu vou subir aqui, vou iniciar do punho, vou seguir aqui até chegar na carreira onde eu vou fazer o polegar, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, fiz aqui novamente o início, tá? E as 5 carreiras, e cheguei aqui no lugar do polegar. Naquela ali, a gente contou aqui 8 pontos, tá? E colocamos o marcador. Nessa aqui, eu vou deixar o marcador aqui, mas eu vou trabalhar pontos baixíssimos aqui nos 8 primeiros pontos, tá? Então, contando aqui com as correntinhas que eu subi, eu vou aqui seguir por 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu vou subir as 3 correntinhas, vamos ser no ponto alto, e vou seguir aqui em toda a carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu marcador, ok? Chegando aqui, eu vou trabalhar esse ponto que está com o marcador, que eu tinha marcado o último ponto, né, da carreira, só para não me perder aqui. Se você achar necessário, se não achar também não marque. E vou ver que aqui, ó, tem 3, 6, 7, 8 pontos aqui nesse espaço. E vou fechar com o ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer essa parte, eu vou finalizar, subir exatamente como eu fiz aqui na primeira. Eu vou fazer nessa daqui, vou seguindo, né, em pontos altos até eu ter o mesmo tanto de carreira que tem ali e fazer o acabamento da mesma forma, ok? E agora vamos fazer o acabamento aqui do polegar da mesma forma que fizemos daquela outra mão. Vou subir aqui minhas 3 correntinhas e trabalhar um ponto alto em cada ponto. Vou trabalhar o ponto alto pegando aqui e envolvendo o ponto baixíssimo que eu fiz, tá? Então pega bem baixo, olha, para envolver o ponto baixíssimo e assim ficar bem coberto aqui o ponto, o mais discreto
possível, tá? Vamos fazer a volta dos 15 pontos e também completar com um ponto baixíssimo, como a gente fez aqui na primeira. Finalizada a peça, fica assim. A diferença é o espacinho que fica aqui, né? Na mão esquerda e na mão direita. Aí vocês decidam se vocês preferem fazer as duas assim ou as duas iguais, né? Que é um jeitinho. Aí ficariam as duas assim, né? Ou se vocês fazem dessa maneira que eu fiz. Gostou da aula? Deixou seu like? Fez a sua inscrição aí no canal? Gente, é totalmente gratuito. Não custa nada para vocês fazer a inscrição no canal e deixar um like. E isso faz muita diferença para a artesã que tá aqui falando com vocês, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal. Ficarei imensamente grata a todos vocês. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Bye!